Mundo aí bem agasalhadinho. Olha, Hum, gente, a Kelly mandou uma mensagem ali, vamos começar. Boa noite a boa todas. noite. Sejam todas muito bem-vindas Ei, e sintam-se acolhidas. Boa noite, Marlene, novamente. Boa noite, Patrícia. Boa noite, Rejane, Maria, Carolina, Maria das Dores, Adriana, a pastora Kelly, que está aí, e a Neuza. Sejam muito bem-vindas e sintam-se muito acolhidas aqui no nosso espaço, né? Nesse nosso cantinho. A Cida chega já, imagino que ela está aí adentrando aí pelas redes aí, já já ela aparece na nossa tela. E vamos dar início aqui a mais uma noite dessa gostosa, né? Onde a gente aqui tem esse momento de troca, de carinho, de acolhimento e de muita coisa boa que acontece, né? Muita energia boa, muito aprendizado, né? E muita evolução. Eu vou falar evolução porque nos últimos encontros a gente evoluiu. Isso é uma fala que foi em comum, né, com todas as pessoas que estavam aqui. Diante de relatos de mulheres, diante de que uma e outra falou, e no final a gente finalizou em grande estilo, né, com muita coisa boa e muita coisa que nos fez aprender e crescer diante de histórias de cada uma de nós. Então, vamos coisa boa, né? começar. Estamos aí com o tema da semana, né? Que vem um tema aí que foi lançado lá no grupo, né? Que inicia aí com um pouco de autoconhecimento, um pouco sobre os gatilhos, né? O que que a gente tem feito, o que que tem despertado, quais são os gatilhos aí que têm movido os nossos dias, os nossas ações, né? O que que a gente tem feito para que nossas atitudes melhorem, né? Que elas sejam conduzidas aí da melhor maneira. Então, a pastora lançou, né, um texto, lançou um áudio lá no grupo, trouxe lá uma enquete, muitas mulheres lá participaram, outras comentaram, e aí eu acho que a gente pode começar a noite de hoje trazendo um pouco sobre isso, né? Como que nós estamos? Como que tem estado aí o nosso autoconhecimento sobre nós mesmas? Como que nós estamos em relação aos nossos gatilhos? A gente tem se colocado, né, à disposição de dar o primeiro passo, de receber, de escutar o chamado, né, para uma mudança ou para tomar a decisão de fazer algo por nós mesmos, que é quando a gente fala de autoconhecimento, de autocuidado. Como que está isso em cada uma de nós, em cada uma de vocês, né? Nesse momento aí da nossa vida. Olha ali a Aquilo, né? Marlene. Marlene colocando sapatinho de lã para esquentar o pé, passando creminho. Olha como que ela tá. Aquele dia era a Patrícia, hoje é a Marlene. Esse grupo aqui tá demais. Cada encontro tem uma mulher aí demonstrando para a gente aí ações na prática de Tem que cuidados. ter muito cuidado, ainda mais nesse frio, né? Que a pele Exatamente. branquinha, as pernas, aí precisa de um óleo, um Olha aí que cremezinho nas delícia. mãos, na unha, né? É o Exatamente. E aí, autocuidado mesmo, né? e o que É o que, amor o que próprio, né? É isso mesmo, Marlene falou tudo. E o que que acontece, né? Por que que a gente chega nesse cuidado? Geralmente a gente vai chegando nesse cuidado por quê? Porque a gente vem se estruturando para, igual a cena que a gente está vendo da Marlene ali, dela se acomodar, participar de um encontro desse e se permitir também passar um creme, aquecer o seu pezinho e se cuidar. Provavelmente, né, deve ter uma base aí por trás disso, né? Eu imagino que ela deve estar se cuidando em outras áreas também. Me responde aí, Marlene. Boa noite, Cida. Boa noite, Roberta. Sejam bem-vindas. Cida chegou para me acompanhar, me Oi? deixou aqui um pouquinho sozinha, mas Boa já noite, boa noite. chegou. Que a Verdade, roda de já tô mulheres aqui, aqui. gente, é conduzida por mim e pela Cida, né? A Cida já vem aí há mais tempo, eu cheguei depois, mas ela é a condutora oficial desse espaço aqui, né? Pode saudar a todos aí, Cida. E depois nós vamos fazer uma pergunta para a Marlene aqui, mas pode dar boa noite aí para todas as mulheres.
Boa noite, meninas. Desculpe aí o meu atraso. Hoje meu dia foi corrido. Nossa, tinha que ter mais horas ainda para me fazer mais coisas. Mas graças a Deus. Espero que vocês gostem dessa sexta-feira, né? Que tá aí quente. O clima pedindo em cobertor para a gente ficar todo mundo quentinho. E espero que vocês também tenham aí, cada uma tem coisas aí guardadas que já viveu e que gostaria de compartilhar e que hoje tem essa oportunidade de estar trazendo para nós aí também. E eu estou aqui, gente, para ouvir vocês e aprender também. Pode falar, Emily. Então, assim, só dando sequência aí, né? Eu ia já, porque a Marlene, Cida, tá ali cheia de autocuidado, cheia de amor próprio, desde o início, né, que a gente entra aqui. Que gracinha, assim, que coisa gostosa, né? O que a gente se propõe mesmo a fazer, né? Todos os dias, na medida do possível, a gente fazer esse cuidado com nós mesmos. E aí eu já ia perguntar para ela, além desse cuidado, né, que é do lado de fora aí, como que tá, né? Seu cuidado aí por dentro, né, Marlene? Como que está aí seus gatilhos do autoconhecimento, do autocuidado, mas no outro âmbito, né? Espiritual, emocional, né? Mental. Conta para a gente um pouquinho como que está esse momento da sua vida, compartilha aqui com a gente, para a gente dar sequência no tema da semana. Boa noite, Cida maravilhosa. Boa noite. Né? Sentei perto dela lá no encontro com a Kelly. Até que gostaria de ter conversado mais com você, que eu vejo os seus áudios aí no grupo e falo quanta sabedoria Oh, meu Deus, tem, quanta experiência de vida e tal. Mas a pergunta aí é Annelise? Como é que chama essa? Isso, Annelise. Ô, Annelise, você é uma simpatia também, esse sorriso bonito seu aí. Ô, Annelise, eu comecei a fazer agora uma mentoria. Estou fazendo uma mentoria com uma pastora, e lá a gente está sabendo, falando, trabalhando a identidade, né? Quem sou eu? E ela está falando muito desse cuidado, ainda mais no inverno, né? Que a gente fica com a pele e tal. Gente, passa um cremezinho, senão o marido chega perto de vocês, tem um casco de jacaré. E aí, mas eu sempre fiz isso, eu sempre usei creme depois do banho e tal, embora andei um pouco relaxada nos últimos tempos aí, mas aí agora eu voltei de novo. E aí eu tomo, por exemplo, 3 litros de água de manhã, oro, estou fazendo um jejum até meio-dia, né, a parte espiritual, lendo a Bíblia, e assim, estou nesse caminho aí, né, de conhecimento, de autoconhecimento, de amor próprio, de identidade mesmo, sabe? Olha que quantos passos, né, Marlene tem dado aí, né, para esse autoconhecimento, esse investimento com ela mesma, né? É claro que ela tem a possibilidade de fazer essa mentoria, né, com uma pastora, que maravilha, e tem vários outros caminhos, né, gente? Tem as possibilidades de fazer a mentoria e tem outros caminhos, que é o quê? Que é se autoconhecer através, sim, da espiritualidade, cada um no seu segmento, né? Quem tem aí, né, dentro das igrejas aí que tem os pastores, tem muito esse acolhimento, em outras religiões também tem os seus tipos de acolhimento, e tem muitas outras formas. Então, assim, é um caminho muito importante, né? Ler a Bíblia, fazer leituras que te tragam, né? Leituras que te tragam conhecimento de coisas boas, positivas, e que levam um caminho bom. Né? A Bíblia traz isso e vários outros livros. Né, que traz isso. Eu lia muito, sabe? E aí eu parei de ler um tempo. E agora eu falei, eu não durmo mais sem ler. E aí eu fui no encontro aí lá da Grazi, da Alzira Montes, e comprei um livro lá em propulsão em vendas. E eu comecei a ler e falei, gente, agora eu não durmo mais sem ler. Tem sempre agora um livro de cabeceira aqui. Aí voltando a ler, porque a vida inteira eu li muito, mas também estava relaxada, tinha parado de ler. E agora eu falei, deixa eu voltar de novo, né?
Já tirei minhas filhas. Está investindo em você, conhecimento. Sim. Vamos lá, Cida. Todo investimento que a gente tem é na gente mesma, né? Isso mesmo. Investimento e conhecimento. Cida, passo para você a palavra. Meninas, o tema da nossa semana, né, que é como está nossas forças, né? É muito bom a gente ter momentos de parar para fazer essa autoanálise, como eu estou me comportando, como eu estou até respirando, porque tem pessoas que elas não sabem nem a força que elas têm para respirar. Então, para elas, a vida é apenas como o Zeca Pagodinho fala, lá canta, deixa a vida me levar. Essas pessoas passam toda uma vida sem conhecer a resistência que ela tem, a força de vontade que existe dentro dela. Ela não conhece nada da pessoa que leva aquele nome ali no registro oficial, que o Brasil inteiro sabe que ela existe, menos ela mesma. Então, é um tema para a gente refletir, olhar para nós e começar a olhar como que eu estou usando essa força, como que eu estou aproveitando, usufruindo da força que eu tenho para que eu possa ser feliz, ser realizada naquilo que eu desejei lá na minha infância ou no decorrer da vida. Eu tive um sonho e por achar que sou uma pessoa incapaz, que sou fraquinha, a minha tia ela fala assim: "Ah, eu não dou conta de nada, que eu sou fraquinha. Já tem quase 80 anos e é fraca. Onde que alguém é fraco com quase 80 anos?" Então, nós temos que começar a olhar para a gente. Então, qual a força que eu tenho? A força maior que eu tenho é na fala? Eu tenho facilidade de comunicação? Eu tenho essa comunicação verbal e não verbal fácil? Eu tenho facilidade para cuidar das pessoas, e ao cuidar das pessoas, eu também entendo que eu também preciso de cuidado? Ou eu tenho que olhar para a área desse autocuidado mesmo, da beleza, de antes de dormir, cuidar ali da pele, cuidar do cabelo, deixar o cabelo ali preparado para dormir, deixar esse corpo preparado para esse descanso de tantas horas ali na cama. E às vezes a gente não tem cuidado desse nosso lado, dessa força que existe em nós. Então, é interessante que a gente aqui nesse grupo, que não é só um grupo para falar, vamos sentar ali na roda de mulheres e bater papo, não, é aprender, porque aqui cada uma de vocês traz um conhecimento diferente. É tão gostoso quando a gente abre aí a oportunidade para vocês falarem, e cada uma chega e diz assim: "Olha, eu vivi isso, 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 é uma experiência que vocês viveram", e depois eu vou olhar lá e falar assim: "Aham, você tinha alguma coisa para me dar, né, e estava escondendo". Então, eu vou lá e cato para mim, que eu não sou boba, né, quando eu chego lá na frente que eu tenho que aplicar na vida de alguém, eu vou lá e falo assim: "Aham, eu tenho aqui guardadinho, fulana lá me passou e eu vou aplicar", que eu não sou boba não. Vocês acham que sabedoria, Marlene, é a gente observar todas as coisas que é falado ao nosso redor, fazer aí uma triagem e replicar isso na vida de outras pessoas. Então, as pessoas me dão e eu entrego para vocês, eu não seguro para mim. E isso é importante a gente fazer todos os dias. Então, alguém está entregando uma força que ele tem ali de conhecimento, que estudou muito, tem muito conhecimento, senta perto, de mansinho, fala pouco, escuta muito, guarda tudo. Você está perto de alguém que está ali dizendo: "Ah, eu cozinho muito bem", presta atenção no que ela está falando de cozinha para você aprender. Eu, que não sou péssima em cozinha, presto muita atenção para na hora que eu for para a cozinha, eu não queimar tudo. Então, alguém fala assim: "Ah, eu faço bolo". "Ah, é? Você faz bolo? Como que você faz o bolo?" Eu dou sempre uma perguntinha assim leve, aí ele dá uma dica de alguma coisa que eu ainda não sei. Então, eu vou prestando atenção nos detalhes.
que as nossas forças, elas vão sendo fortificadas através de detalhes, de momentos de escuta que nós temos com esse outro que está ali conosco, de experiências, de viagens, de tudo. Então, nós vamos tirando disso a nossa força para viver. Às vezes, tem pessoas que falam assim, eu não tenho força, eu não dou conta de fazer isso, começa a se lastimar, começa maltratar esse eu, e ele faz é como se desse uma descarga elétrica no próprio corpo de tanta informação errada contra si mesmo. Ele pega um míssil e atinge ele mesmo. Então, naquele momento que ele faz aquilo, ele está se apagando, ele está diminuindo as forças dele. Então, o que a gente tem que manter essa força? Sempre estar aí disposta a aprender, estar aqui nessa roda aprendendo, nessa e outras, que tiver por aí, você tiver oportunidade, senta e aprenda. E você vai ver que quando você sair dali, a sua força, que você achava que era pequenininha, ela explodiu de uma certa forma que ninguém mais consegue te segurar. E quando alguém vier com a conversa atravessada, você fala, nada, eu tenho aqui guardado, ó, uma arma poderosa que eu aprendi lá e eu vou usar ela para mim. Eu não vou usar ela contra você, não. Eu vou usar essa arma, meu favor, para me proteger e me levar a um degrau mais alto, porque eu tenho interesse de galgar novos caminhos, receber mais coisas, chegar em lugares aonde eu nunca tinha imaginado. E assim a gente vai descobrindo que nós temos força, sim. O depoimento da Adriana na nossa roda passada aí de sexta-feira, nossa, como eu fiquei encantada com o que ela falou, da força que ela trouxe para a vida, para ela ser a Adriana que ela é aí agora. Não é que vai ser amanhã, não, que ela é aí agora. O que ela não tinha visto nela antes, hoje ela está vendo. Porque o olhar da Adriana antes era como se estivesse aqui, ó, atrás da cabeça dela, onde ela olhava as pessoas que estavam atrás dela. Ela não olhava para si e via esse corpo, que esse corpo aqui, que é a imagem e semelhança de Deus, depende de cuidado. Não é só a gente falar assim, não, mas eu sirvo o Senhor. Mas o Senhor não quer ninguém quebrado atrás dele, não. Ele quer gente forte, gente destemida, gente que está ali pronta, que se possível for para a cruz, como Jesus Cristo foi, está pronto. E aí o Pai vai exaltar depois. Mas aquela questão, estou pobre. Quando a Adriana acordou, que foi como se ela estivesse dormindo e acordasse, ela viu que ela era um ser humano, que ela precisava de cuidado, que ela é importante para essa família, e essa família quer vê-la bem. Ninguém quer ver um familiar lá, quebrado, todo destruído. Ninguém quer ver, a gente sofre com isso. E o testemunho dela foi muito impactante. Eu fiquei refletindo nisso, nessa força que ela tirou, como que ela tirou, sem ajuda, ela conseguiu se olhar e conseguir se levantar, porque não é fácil. Você ter alguém junto com você, ali dando a mão e falando, muda aqui, passa lá, é uma coisa. Mas você mesmo, trazer esse olhar para si, se ver por dentro e por fora, gente, isso é top de linha, isso não é para qualquer pessoa, não. E a Adriana, ela assim, ela me encantou com o testemunho dela. Eu fiquei maravilhada com o que ela falou, com a volta que ela deu nessa Adriana pequena, destruída, aquela outra que renasceu, jogou as cascas todas ali, fez igual a cobra, que a cobra não tira todas as cascas do corpo e se renova e sai com uma pele diferente dali. Ela fez dessa forma, ela se moldou de uma energia física e psíquica e transformou. E ela se viu. E ela falou, agora eu não fico mais assim. E ela mudou. Por isso ela está sentada aí na nossa frente. E por isso ela deu esse testemunho para a gente, que
que me deixou assim, muito feliz de ver e que tocou meu coração com isso, que eu não esqueci, né, Adriana, que eu tinha esquecido. E é isso. Então, vocês que têm oportunidade de mudança, seja ela qual for, olha para si e pergunta qual a força que eu tenho para que eu caiba dentro dessa mudança aí. Eu tenho força para isso. Eu vou e eu chego lá. Beleza? Alguém quiser falar, está livre. Senão eu falo a noite toda. É ter atitude, né? E a palavra Sim, tem poder, né? A partir do momento que você toma a decisão, né? Tem a decisão, a atitude que você vai mudar, você consegue mudar. E você é verdade. impossível. Você é cheio de sabedoria, você transborda isso, né? Você está sempre passando conhecimento para as outras pessoas. Você não retém o Obrigada. conhecimento, né? E quanto mais a gente passa, mais você aprende também, Mas a né? Quando gente você está falando, recebe. você está ensinando, né? Muito legal. Sim. Muito obrigada aí, viu, Marlene? Vou contar Querida, só uma historinha. Minha mãe, a gente cresceu num lar onde toda noite a minha mãe colocava a gente sentado na cozinha, nossa casa era imensa, porque era na fazenda, e, e a cozinha era enorme, e sentava todo mundo na cozinha, minha avó tocava cavaquinho, e depois a minha mãe contava história, lia a Bíblia, explicava lá do jeito dela, e a gente batia aquele papo gostoso ali, ela contando caos de assombração para a gente, a gente sabia dos defuntos tudo que tinha aqui fora em Minas, que tudo isso só acontecia em Minas, em Rondônia não. Eu sou de Rondônia, mas a assombração só acontece aqui em Minas, dizendo a minha mãe. Aí ela contava essas histórias para a gente, falava muito, e ela contava para a gente isso foi acontecido mesmo. Que a minha tia, eles diziam que a minha tia era muito feia, até um dia que uma pessoa falou assim, você é bonita. Aí ela foi lá, estocou muito arroz e levou numa vasilha bem grande e deu de presente para a pessoa. Porque tinha sido a única pessoa que falou que ela era bonita. Agora, Marlene, eu não vou socar arroz para te dar, para pagar que você falou que eu sou inteligente. Não precisa, você sabe que é só tomar posse. Não vou socar arroz, viu? Só toma Assim, é cada posse. história. Ai, que Pode ótimo. falar, meninas, está livre aí para vocês falar. O que é que vocês entendem dessa força? Como que vocês traz essa força para a vida de vocês? Ou se vocês não estão conseguindo trazer, pode falar também, que pelo menos a gente tem conhecimento da falta que vocês estão tendo. Então, é bom a gente saber isso, porque não é uma coisa só por saber, porque a gente sabe que aí a gente pode estender a mão, pode estar ali com vocês. Eu vou falar então. Oba, Fala! Lá só eu falando de novo. Eu estou num processo, né? Claro, que eu estou começando a me reconhecer. Mas eu queria contar para vocês que uma coisa que me assustou muito, um dia eu estava no WhatsApp e estava respondendo umas perguntas, eu não lembro para quem, e a pessoa falou assim: qual é a sua cor predileta? Aí eu parei, falei, gente, não sei, não lembro. Aí eu comecei, não, mas eu sei o que a Isadora gosta, eu sei o que meu marido gosta. Eu não soube responder qual que era a cor que eu mais gosto. Porque eu tava tão assim que eu falei, gente, que cor que eu gosto? E aí eu ficava umas meia hora pensando, será que eu esqueci? Ou será que eu nem parei, nunca paro para pensar? Aí eu falei, não, eu vou tentar descobrir. Então, assim, eu estou num processo. Não é fácil, gente, não é fácil. E eu também venho de uma pandemia que eu trabalho em casa tem quase 3 anos. Gente, trabalhar em casa de home office é um buraco sem fim. Eu já me peguei 4 horas da tarde de pijama, trabalhando, sentada, sem comer. Eu troquei muito a vida lá fora por dentro de casa, que eu trabalhei a pandemia toda dentro de casa. Então, assim, eu tô num processo de me reconhecer. Não está sendo fácil, mas assim, depois que eu entrei no grupo, melhorou bastante. E todo dia é uma descoberta nova. Parece que nasci de novo.
É Vamos ir. interessante, Que é, ótimo. é interessante, né, Adriana, que assim, eu estava nos meus estudos, nos estudos dos casos e nos meus momentos bastante internos, né? E aí, estudando um caso bem complexo que eu tenho aí eu parei tudo e falei, peraí, fui para um momento interno meu. E aí eu pensando, eu falei, me veio a passagem, venha para Deus assim como você está, sobre o caso que eu estava estudando. Me veio essa passagem, que é da Bíblia, né? É bíblico. Aí eu falei, meu Deus, aí nisso foi clareando esse caso e eu trouxe, e me veio agora isso aqui agora também, você falando, né? Que venha para Deus como você está. Por que disso, né? É que é assim, olha o seu processo, o que está acontecendo com você? Você está se abrindo do jeito que você está, se aceitando do jeito que você está, para ocorrer a mudança, que é o que a gente conversou muito no outro encontro, né? E que isso está acontecendo, você está reconhecendo Sim. as coisas que estão, né, oscilando, que estão assim falhas no seu processo, mas está se acolhendo. Você está se respeitando e está reconstruindo. O vaso está sendo remontado, né? Está tudo voltando, está tudo se encaixando, e essa Adriana está mais rápido do que imaginávamos, né, Cida? Essa Adriana está brilhando, 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 Oh, porque assim, que coisa linda. E olha isso, talvez se você não tivesse no processo, você ia pensar assim, eu não lembro que cor, qualquer cor, deixa isso para lá. Mas não, você se isso, parou tudo e falou, peraí, se eu não lembro, exatamente. eu vou descobrir agora que eu tenho que gostar de alguma cor. E parou tudo e foi É, investir nisso, é investir em você. Isso é força. Olha aí onde está a sua força. Está vindo de dentro de você a força para que essa mudança, para que essa construção aconteça. E essa construção tem que vir de dentro. Essa força tem que vir de dentro. E é aí que a gente está aqui, esses encontros acontecem, né? Essas conversas acontecem para quê? Para um caso de alguma de vocês, ou algo que a Cida fala, ou algo que eu fale, ou algum gesto que alguém faça. A Patrícia fez semana passada, automaquiagem aí no vídeo. Hoje a Marlene com autocuidado aí, delicioso. Que a gente, nisso aí, desperte alguma coisa. Desperte algum, mesmo que ninguém fale nada sobre o que está acontecendo na tela uma da outra, por isso que é bom, quando é possível, a câmera aberta, porque às vezes vocês não precisam falar nada, mas alguém olha ali e fala, olha, fulana está fazendo isso, aí, puf, desperta para a outra falar, eu podia fazer também, né? Olha como que a gente aprende até no olhar, e ali você pensa, por que eu não faço isso? Por que eu não passo creme de noite? Por que eu não... Aí a Patrícia falou, põe uma meinha, Nelise. Eu já estava, na hora que eu vi ela com o sapatinho, eu já estava enfiando a meia, só não tinha esquentado ainda. Então, assim, olha que legal, que uma coisa impulsiona a outra. Então, é isso que precisa se dar e acontecer, né? Então, a força vem de dentro. E se a gente permitir, né, que isso venha para nós, sem a gente julgar, condenar os nossos defeitos, as nossas falhas, porque Deus não faz isso, Ele nos aceita do jeito que a gente também pode fazer isso e nos acolher, e nos amar, e nos cuidar. Isso aí que é o verdadeiro amor próprio, a autoestima. Não é, às vezes, o que aparece lá nas redes sociais, é intitulado só com aquelas imagens, tudo muito bonitinho desenhado. Não é isso. É algo muito mais profundo. É uma coisa muito mais simples, porém muito mais profunda, né? Que não é simplesmente você estar ali e seguir uma receita. Até no meu Instagram, às vezes, tem dicas. Por quê, gente? Porque isso é um padrão que a gente segue de marketing, de imagens, de tudo. Mas vai muito além disso. Vai muito além. Vai nisso de você, numa pergunta que às vezes não tem nada a ver, você se aprofundar lá nas suas questões e disso despertar para descobrir qual é a cor que você gosta e, a partir daí, você se reconhecer como quem tem uma cor que você gosta, tem uma comida preferida, porque daí você pode fazer uma lista, viu, Adriana? Por favor, aproveita. tô E precisando, vou vai fazer. listando tudo. Aproveita a cor e Sim. investe aí nas coisas que você gosta. E daí você vai começando na hora que alguém falar assim, leva essa blusa aqui. Não, eu gosto daquela outra cor ali. Olha, Adriana, mudando a Aí história. opa, Vai ser diferente.
Então é isso, né? Boa noite, Lidiane. Seja bem-vinda. Raquel também, áudio né? A Lidiane cortou o Lidiane, cabelo. fez boa viagem? Fiz sim, graças a Deus. Ai, que bom. Gostou Ontem- do passeio a BH, do nosso encontro? O que você tem a dizer de todo aquele gos- trabalho? Gostei muito, vim embora chorando, querendo ficar. Está Antes de vir, convidada a voltar, viu? passei no salão, dei uma cortadinha no cabelo. Tô vendo aí, ficou top. Ficou linda. Ah, obrigado. Ah, mas eu gostei muito, viu? Muito mesmo do trabalho. Estou aí querendo desenvolver, desbloquear cada vez mais. Vai. Quanto Eu mais quero você mais. ficar aqui conosco, mais você vai aprender, mais você vai ensinar, porque a gente não só aprende, a gente ensina. E você vai ver que Sim. daqui a pouco você vai estar com tanto conteúdo aí guardado que você vai assim clamar para ver se alguém chega perto de você para você distribuir. Amém. Eu quero isso mesmo, mas assim, estou um pouquinho perdida. Depois tem que dar uma chamada nas profissionais aí, com intimidade, juntas, né, para mim sair, expandir. Não, pode nos chamar, sim, nós estamos aí para isso. É interessante o que a Nelise e a Adriana estavam falando, eu estava lembrando aqui, que é esse fato que a Adriana, ela viveu, é um processo que ela teve aí uma amnésia infantil desde lá dessa infância, ela não soube quem ela era. Olha quanto tempo ela viveu sem saber o que a Adriana gostava, o que a Adriana gostava de comer, de vestir, de ver. Ela apagou todo esse período. Na psicanálise é chamado de amnésia infantil, que vem dessa infância que aconteceu alguma coisa, ninguém sabe ainda, porque não estudou o caso dela, para saber quando foi, mais ou menos, quem, por origem de quem que veio essa fala que ela não podia se legitimar como Adriana. Então, ela passou um período aí em silêncio, como se fosse os 400 anos ali do deserto, né? Que Deus não falou com aquele povo. Então, quanta coisa ela deixou de ver? Ela deixou de ver a parte da infância dela, da adolescência, ela deixou de ver a juventude ali, ser jovem, de namorar, de gostar dela para se apresentar, de olhar, de se ver. Ela foi se ver quando já tinha filhos, quando já estava lá na frente. Então, não só a Adriana, mas muitas pessoas passam por esse processo aí e a gente pergunta assim, o que você tem de lembrança da sua infância? Nada. O que você tem de lembrança da sua adolescência? Quase nada. Ele traz 2, 3 assuntos, não lembro de mais nada. E aonde ficou você nesse período? Então, são coisas que a gente precisa começar a olhar para nós. Eu não lembro de nada, eu não tive história, eu não tive família. Quem cuidou de mim? Quem fui eu nesse período aí, anterior a esse que eu tenho lembranças? Será que alguém abusou de mim com palavras, com gestos, com falta de cuidado, com falta de amor, de afeto, com, com desdenho de quem eu sou? Por que eu não quero lembrar? Por que eu não quero me ver? Então, são coisas que, quando a gente começa a ver e se parar para prestar atenção nisso, é bom que procure ajuda, para que você comece a descobrir realmente tudo que você não descobriu lá atrás. Viu, Adriana? Então, fica a dica aí para você, análise, para você entender aonde estava você
nesse período lá atrás. E aí, quem quiser falar, pode falar. Patrícia, tá ali, Maria das Dores, Carolina, que eu estou vendo aqui. Regiane tá ali caladinha, mas tem um montão de coisa ali na mente dela, que olhando assim para o semblante dela, a gente vê que ela tá passando assim um monte de filminhos assim, ó, fazendo um monte de... A expressão facial dela me conta, viu, gente? Você está pensando que eu não percebo, não? Mas é realmente assim que Não, gente, ó, gente, eu quero compartilhar uma coisa que realmente eu estou pensando assim que me aconteceu assim, talvez sirva, como eu disse, a gente compartilhando, outras pessoas aprendem. Eu, tipo assim, a gente tem que valorizar o que a gente tem, o que a gente sabe. Eu estou falando de mim mesmo. Por quê? Sim, Porque tudo que a gente sabe, a gente fala assim, mas eu não tenho nada para ensinar. Que eu acho que tem que ter uma coisa muito assim para ensinar. Gente, eu tive uma seguidora que me chamou no Instagram falando que eu trabalho com produtos naturais para a saúde. Aí ela me chamou no Instagram, falou que estava querendo cuidar mais da saúde e tal. Aí chamei ela no particular, tive uma conversa com ela e tal. Gente, aí na conversa fui descobrir, gente, ela precisa de muito cuidado. Do simples, aí resumindo, a coisa que eu falei com ela, ela ficou assim, nossa, muito obrigada, você vai me ajudar. Era coisa tão simples. Eu falei, eu não acredito que essa coisa tão simples que eu estou falando com ela não sabia. É simples, mas ela não sabia o como. Eu fiquei assim, meu Deus, eu não acredito que ela não sabia isso. Aí ficou na minha mente, assim, que tem uma frase que é até do Tiago Brunet, que ele fala assim, o pouco que você sabe é muito para quem não sabe nada. Eu fiquei assim, meu Deus, é mesmo. Comprovei isso na pele. Nossa! E ficou um sentimento, assim, de gratidão. Eu fiquei, aí, a partir disso, que eu vi que a coisa era tão simples, e para ela era muito, eu falei, então eu tenho muito a ensinar. Então, eu sei muito. E outro detalhe claro. que me aconteceu essa semana, tipo assim, eu falei, meu Deus, eu tô andando na vida tão corrida. Antes dava tempo de eu fazer isso, de eu fazer outras coisas, agora não tá me sobrando tempo. Onde que eu me perdi? Aí eu parei para pensar. Aí fui fazer uma análise do meu dia, dos últimos. Eu falei, nossa, antes eu fazia isso, dava tempo disso. Aí sabe o que eu percebi, gente? Eu tô levantando tarde. Por isso que não tá me sobrando tempo. Eu não tô tendo uma gestão do meu tempo. Isso também é autoconhecimento. Quando eu li isso lá no grupo, eu falei assim, gente, tem que parar, deixa eu pensar, peraí. Porque quando você não tem gestão do tempo, você não tem tempo de cuidar de você, né? Você vive só naquela rotina corrida. Então, é preciso parar para pensar, analisar, ter gestão do tempo. Incrível, né? E é isso, né? É essa força, é esses movimentos, é essa habilidade de escutar, de observar, de ler, que a gente precisa desenvolver. De você receber essa pergunta de alguém e conseguir rapidamente raciocinar, peraí, né? Não achar que todo mundo tem que saber, não. A gente aqui está o tempo todo aprendendo, em todo lugar, em todo tempo. A Cida falou aí, se alguém estiver falando de cozinha, de fazer algum tipo de comida, eu estou ali escutando. Se estiver falando, a gente tem que estar atento, porque sempre tem algo para se aprender. Então, pode parecer uma coisa simples, mas a gente está sempre aprendendo. Ninguém sabe tudo e, mesmo que for um tema que você já sabe, que você estuda muito, de repente, vem ali uma forma que a pessoa fala diferente, que você fala, olha, eu posso mudar minha forma de expressar. Eu posso começar a explicar de uma forma diferente, né? E aí tudo muda, a chave vira, você passa a ter até uma visão de talvez começar a conquistar umas pessoas diferentes assim no seu meio de trabalho, ou na sua convivência, ou com a sua família facilitar a relação, né? Ou com você mesma, você viu, Adriana? No momento que ela vira uma chavinha aqui, ela passa a olhar para ela de uma forma diferente. Talvez ela já saiba disso tudo a vida inteira,
mas faltava ela escutar alguma coisa aqui no grupo, ali na frente de alguém, de outra pessoa ali, deve ser na igreja, e ali ela foi juntando isso tudo, acumulou, o potezinho dela encheu, às vezes o vaso quebrou, ou o casulo fechou ali, ela precisa desenvolver esse casulo para a borboleta voar, e vários exemplos que a gente dá, né? A cobra está no momento de trocar a pele, e assim vai. E é mágico, é lindo, dói, dói, machuca, mas é gostoso, gente, quer viver, é precioso, né? Eu gosto de falar que não dá para falar que é gostoso porque oscila, mas é precioso viver. Né? Tem hora que você olha assim e fala, meu Deus, que lindo. Aí tem hora que você fala, tá difícil, não vou dar conta. Aí você lembra da força. Se conseguir, né? Aí se você não está conseguindo, pede ajuda. Né? Ou então conversa aí com você mesmo, se debruça aí, né, num momento íntimo, igual eu fiz, eu estava no meio aqui dos meus estudos e não conseguia achar um caminho. Aí eu falei, eu parei tudo, tá vendo que a gente não sabe de tudo. Eu falei, não, eu preciso de um tempo, parar uns 30 minutos, 1 hora, tomar um café, parar e debruçar em outros pensamentos. Aí veio uma frase, veio outras coisas que me ajudou a resolver um outro caso. Olha como que a gente está sempre em aprendizado, sempre desenvolvendo e sempre ter essa escuta, né, com sabedoria e com humildade. A palavra é essa, com humildade. A força tem que vir, mas sempre com a humildade junto ali, né? A simplicidade. Porque aí a gente consegue garimpar ouro, né? O ouro que é precioso, esse ouro que é a riqueza da nossa vida, que é estar sempre em comunhão com as pessoas e com nós mesmos. Patrícia? Está de câmera aberta? Eu estou aqui, mas eu estou ouvindo leitura de menino também, estou te ouvindo. Mas eu ia falar, que eu também quero compartilhar, é que eu estava com essa identidade perdida também, sabe? Mas graças a Deus, a cada dia eu tenho superado, né? Com esses encontros, com essas pessoas maravilhosas, com esse aconchego, né? Do abraço, de ver que você não está sozinha. Essa parte, assim, de ter esses eventos é tão gratificante. Eu estou sendo tão grata a Deus, sabe, por essa experiência tão maravilhosa, que é igual a Cida está falando aí, né? Eu não tive isso na minha adolescência. Eu não tive esse prazer de ser criança, de ser adolescente. Eu estou vivendo isso agora, entendeu? Depois de adulta, sabe? De ter amiga, de compartilhar um poema, sabe? Coisas que, assim, a gente fala, eu e a Kelly sempre brinca assim, ela me volta na minha adolescência, quando eu fui criança, coisas que eu não vivi com a minha mãe. São pequenos, umas passagens assim que a gente vive no dia a dia que eu estou fazendo a mentoria, e tenho nessas passagens do passado. Isso é muito forte, né? E eu estou vivendo hoje, em pouco tempo, que eu não conheço a Kelly muito tempo, tem 6 meses, vamos colocar assim, né? E eu já vivi tantas experiências com ela, então eu sou muito grata a Deus por ter essa oportunidade de conhecer esse grupo maravilhoso. Que delícia, Obrigada, né? viu, Patrícia, por você estar aqui e por você se permitir aprender, porque a gente sabe que isso também é um processo que não é fácil. Nem todas as pessoas elas dão conta do aprendizado. Elas acabam por trazer seus traumas aí, elas não dão conta do aprendizado, então elas paralisam, elas fogem. Elas usam um atrito pessoal contra o outro que está ensinando como objeto de defesa para que ele possa fugir, fazer uma fuga daquele lugar e não voltar ali mais. E isso a gente vê em vários lugares, em empresas, em famílias, em igrejas, em todos os locais, porque essa pessoa não viveu. Eu, graças a Jesus, eu só tenho que agradecer a Deus mesmo,
porque tive uma infância, perdi meu pai, sim, passei por algumas dores, mas eu tive dentro da minha família uma riqueza que eu vejo que foi falta na vida de muitas pessoas, que é essa questão do afeto, da mãe sentar e me colocar no colo, pentear meu cabelo, eu dormia aquele soninho gostoso no colo dela, ela sentar e contar casos para a gente de assombração aqui de Minas, que eu não sei como o povo aguenta tanta assombração aqui. É, o fato dela sentar e ensinar a gente a Bíblia do jeito dela, mas toda noite tinha, de ensinar a gente a falar com Deus, ensinar a gente a ser grato pelas coisas, conversar, levar essas crianças para o banho ali no rio, aquela brincadeira toda, deixar a gente brincar. Então, momentos esses que são riquezas para as crianças, que nos dias de hoje é uma deficiência muito grande para as crianças dessa época e também para muitas pessoas que eu conheço, isso não existiu. Não existiu essa questão dessa mãe estar ali e até jogar água fria, como a minha mãe jogava água fria na gente de manhã para a gente levantar. E a gente levantava, sim, porque a gente queria ficar na cama, fazendo casinha debaixo dos cobertores, brincando, brigando, e ela jogava água fria. Então, a gente não levava aquilo como a gente ria daquele negócio quando ela jogava água fria na gente, e a gente levantava. Ninguém acordava chorando. Então, esse lado da criança, dessas brincadeiras, que é a falta dos dias de hoje e que muitos viveram, faz falta nesse relacionamento de chegar, de falar, de receber o conteúdo que está sendo passado pela outra pessoa. Aí a pessoa tem aquela dor lá da infância, que a mãe não cuidou dele corretamente, do jeito que ele precisava, aquela mãe não sabia também e ela foi ausente. Não foi porque ela quis, não, porque ela não teve esse direcionamento para ela ser essa mãe dessa forma. Então, ela não teve um tempo necessário para esse aprendizado, então não teve como ela repassar. Ela foi mãe boa dentro daquilo que ela sabia, que ela tinha recebido também. E aí, essa falta faz as pessoas fugir desses encontros igual esse, aí eles vão embora e falam, não gostei do fulano, não gostei do ciclano. Ele não gostou, é do que ele não recebeu lá atrás, da pessoa que não deu ele nada. Então, ele sentiu essa falta, então ele não dá conta de ficar. E quando essa pessoa entra, igual a Patrícia entrou aí, 6 meses de aprendizado, é muita coisa, gente. Isso é muito lindo para alguém que não teve isso, dar conta de ficar 6 meses. Isso, Patrícia, isso é um presente que Deus está te dando de tratamento de Deus para você, daquilo que você não teve lá, você recebendo agora, essa oportunidade de receber agora. E Ele fazendo com que você também entenda que isso é o cuidado que Ele está trazendo para a sua vida, que Ele não deixou você sem. Porque, às vezes, Deus manda o cuidado para a gente, mas num outro tempo, porque Ele sabe que aquela pessoa que esteve ali com a gente teve sua falta porque não recebeu. Ele também precisava, essa pessoa também precisava. Então, Deus vai e coloca outra pessoa, como colocou a Kelly no seu caminho, para fazer esse papel materno, essa transferência materna para você. E o que a Kelly está fazendo com você é uma transferência materna, é ensinar a base. Aprenda a cuidar, aprenda a se amar, aprenda a se ver. É os 5 órgãos do sentido que a mãe trabalha. Então, a Kelly está fazendo isso para você. Então, a Kelly não é, nesse momento aí, a sua amiga, não é a sua mentora. Ela está fazendo uma função materna com você. E é muito gostoso quando a gente tem alguém fazendo a função materna para a gente, porque a gente se sente tão protegido, pode ser ele quem for. E assim, é um processo maravilhoso que eu tenho vivido e passado para os meus filhos, coisas que eu não tive. Então, está sendo rico para os meus filhos. E assim, ao meu derredor, pelo processo que eu tenho passado com o Samuel também, e eu tenho levado isso para o meu ministério, que eu participo do Ministério Kids, e tenho levado ao meu derredor na escola que eu estou vivendo o processo com o Samuel. Hoje mesmo eu estive na escola
E a diretora lá falou assim comigo assim, nossa, você está de parabéns, como você tem passado isso, segurança para ele, e segurança porque os pais que chegam aqui colocam assim que é uma tempestade, você traz isso bem claro na sua cabeça. Aí lá dentro de mim eu falei assim, é uma mulher por outra, né? Desculpa. São os nossos diálogos que trazem a gente a ficar mais madura, de viver nesses eventos que a gente vai levar essa segurança para outras mulheres que estão inseguras. Então, todo esse processo, eu tenho ajudado outras pessoas também, entendeu? Isso é muito gratificante para a gente estar levando essa missão, né? Que é uma missão que Deus colocou nas nossas mãos de cuidar de outras mulheres e trazer esse aconchego para elas, essa segurança, entendeu? Daqui a É, muito importante. Kelly aí fazendo um papel de avó já, se já está indo para os filhos, então ela assumindo um papel de avó. Desculpa, Kelly, mas Tá? eu tive que contar a minha experiência, e é a realidade que ela está fazendo para mim. Ótimo, não, isso é muito interessante vocês trazerem aqui para a gente saber, até porque, gente, quando nós trazemos esses assuntos, damos essas oportunidades para vocês falarem, passamos aí uma pergunta aí para que todos respondam, é para que a gente procure melhorar mais em conhecimento, em dedicação, pensar em outras coisas para esse grupo, para cada uma de vocês. Então, tudo que vocês falarem não é uma coisa em vão que está sendo solta, a gente capta isso, essa é a falta que está tendo dentro do grupo. Então, vamos pensar em coisas que vá ao encontro dessas pessoas e seja como o bálsamo, o remédio para curar aí o que precisar de curar. Isso é muito importante, esses depoimentos. Tá lá a Carolina, tem Roberta, que eu vi, tem Maria das Dores, Neuza, meninas, quem de vocês pode falar para a gente também? Abre as câmeras, se for possível, e vamos conversar. As câmeras estão fechadas. Quer Fala falar assim, um pouquinho, Neuza? Quem tiver de pijama, de camisola, pode abrir a câmera assim mesmo. Não, pode abrir, gente. Uma mulher Nós aqui. queremos conversar, ouvir vocês. Carolina, está com o microfone fechado. Maria das Dores, cadê você? Cadê você, Neuza? Acho Neuza? que a Neuza vai falar para nós. Fala, Neuza. Está fechado o meninas- microfone. Que horas que termina o bate-papo? Geralmente termina às 10. Nós já estamos terminando, gente. 10, 10 e pouquinho, nós recebemos aí o intimato para fechar tudo. Posso fazer uma pergunta? Pode. Eu não lembro de muita coisa do meu passado. Você estava falando, eu estava lembrando aqui agora. De criança, de adolescente e nem de adulto. Por exemplo, outro dia encontrei com uma amiga minha, falou, Marlene, aquela viagem. E viagem depois que a gente formou, fez faculdade e tal. Eu falei, viagem? Ela falou, a gente foi para Porto Seguro, foi legal e tal. Eu não lembrava. E isso está acontecendo com muita frequência. Eu não lembrava muita coisa. Eu criança, adolescência também, não lembro de muita coisa. E agora, na fase adulta também, eu falei, gente, o negócio está feio para o meu lado. O que pode ser isso? Que amnésia é essa? Não lembro das coisas, pouquíssimas coisas que eu lembro. Mesmo coisas que aconteceu 1 ano atrás, 3 anos atrás. Eu não Mas lembro, tem coisa quanto tempo boa. isso, Marlene, que está acontecendo? Eu acho que sempre, desde sempre.
Coisas, às vezes, que aconteceu o ano passado, 3 anos, 5 anos. Não porque coisa ruim, coisa tem boa. pessoas, né, só assim, só deixando aí né, uma situação, viu, Cida? Tem pessoas que desenvolveram, né, depois de casos de Covid, a memória ficou falha, né? E tem pessoas que aí entram nos casos, aí que a Cida citou muito bem, que é da psicanálise, que são memórias que são apagadas por, né, situações aí que a Cida sabe falar muito bem, que aí está dentro da psicanálise. Que aí não é minha área, a área da Cida. Ela pode dissertar melhor sobre isso. Mas não foi depois do Covid. Eu também não tomei nenhuma já vacina. É antes. Eu não tomei nenhuma vacina. E nem teve o Covid, nem foi depois de ter o Covid, né? Isso já é uma coisa que existe, está presente. Então, a Cida pode falar melhor sobre isso. Ô, Marlene. Conte-me tudo, Cida. Conte-me tudo. Conte-me tudo. Não, é o seguinte, existe esse fato dessa amnésia infantil, que as pessoas passam por isso devido a algumas situações de trauma sofrido nessa infância. E, nesse caso, você também precisa procurar um especialista para fazer alguns exames clínicos mesmo, para saber por que você está esquecendo. Será que esse é o início de um Alzheimer que pode estar iniciando? Então, quando é diagnosticado uma situação assim, no início que você começa a tomar medicação, você tem aí a doença estabilizada. Quando você vai tratar tardiamente, ela já está indo, o avanço dela já está bem maior, já não consegue resolver tanta coisa. Como no caso da minha mãe, foi descoberto há muitos anos atrás, era bem o iniciozinho, ela é medicada e ela ainda, hoje com 90 anos, está lúcida, batendo papo e ainda, como disse ela, pintando e bordando. Mas é necessário você procurar também um profissional clínico para estar olhando, vendo alguns exames e olhar, para ver se pode ser também, a gente não sabe e tem que olhar mesmo, porque se for o início de uma esclerose múltipla, também tem que ser olhada, que começa com alguns esquecimentos, algumas coisas, precisa ser olhado no lado clínico. E também precisa da parte terapêutica depois, para você fazer terapia, para você vir trabalhando essa raiz desse esquecimento. O que aconteceu com você que você não lembra, mas quando você entra num processo de análise, é como vira e mexe, vem um flash. Lembrei disso. É ali que vai puxando o cordãozinho de informações que está guardado. Mas precisa, no seu caso, eu te dou aí a dica para procurar um clínico para estar avaliando essa questão dessa memória. Essa memória sua é uma memória curta, porque tem pessoas que têm memória curta e tem pessoas que têm memória mais longa. Então, elas têm lembranças lá de trás e outras não. A memória delas é curtinha. Então, elas lembram um pouquinho, passa um episódio, elas têm aquela lembrança ali, daí a pouco ele é apagado. Tem que fazer mesmo alguns exames médicos para ver. Uhum. E você sabe verdade... que exame é esse, sim? Você tem uma ideia de qual que é esse exame? Não, aí o médico é que vai direcionar, o clínico é que vai direcionar você. O que ele vai pedir para ver o que está acontecendo com você. Isso aí, na verdade, seria bom. Seria bom mesmo você procurar, né? Se não quiser ir direto no clínico, pode ser, por exemplo, um neurologista, né? Mas o clínico é o ideal, porque pode ser questões hormonais, pode ser, tem casos de tireoide, tem vários casos, e pode ser que vá num clínico, faça os exames e não dê nada disso. Aí é um caso só para psicologia, por exemplo, para psicanálise ou para psicologia, porque aí pode ser algum trauma somente. Mas para tratar o trauma, que aí pode ser tanto na psicanálise como na psicologia, nesse caso, como é muitas memórias esquecidas aí, não sabe onde começou, é bom primeiro eliminar a fisiologia.
a medicina, lá né, com o médico. Aí é bom fazer todos os exames, porque pode não ser nada, nenhum problema de saúde desses característicos aí. Aí que tomara que não seja, aí pode ser somente um trauma, né, Cida? Aí entra ou com a psicanálise ou com a psicologia e vai cuidar só das lembranças da infância, da adolescência, o que aconteceu que bloqueou essas lembranças, vem bloqueando essas lembranças. Mas o ideal é ir num clínico e ele vai pedir uma bateria de exames. Eu até fiz, tem pouco tempo atrás, eu fiz uma bateria de exames. Aí eu fui numa nutricionista e ela realmente me deu um monte de vitaminas, suplementos, né, minerais, que me ajudou bastante. Mas eu até pedi para um geriatra, alguma coisa assim. Não, não precisa não. E agora eu acho estranho, porque não é só na infância, não foi só na adolescência. Agora continua acontecendo, né? Porque se fosse só lá de trás, você, pode ser algum trauma, alguma coisa de criança e tal. Mas uma coisa que aconteceu há 3 anos atrás, às vezes eu não lembro. Então, quer dizer, está recorrente, né? Está acontecendo. E a minha mãe teve Alzheimer. Minha mãe ficou uns 10 anos, final da vida dela. Eu sou preocupada também por esse lado, né? Que a minha mãe teve Alzheimer, assim, ficou vegetando em cima de uma cama e tal. E aí eu fico mais preocupada ainda, né? Porque já teve alguém na minha família, né? Então, pega esses exames que estão recentes, e vá em um outro médico, né, que seja aí um geriatra, que seja um neurologista, um especialista. Leve esses exames, ele deve pedir mais alguns, e faça isso, porque aí vai tirar sua dúvida, porque às vezes a dúvida, só por você ter tido sua mãe doente, você pode estar desenvolvendo um esquecimento que nem é seu. Aí o psicólogo vai entrar. Porque pelo trauma da mãe, você pode estar criando sintomas também. Tá. Então, assim, é bom você eliminar. Mas aí pegue os exames, vá num especialista, né, Cida? Que vai tratar esse caso. Eu já até Também fui no geriatra. Talvez eu tenha que ir num neurologista, então. É neurologista, eu acho. Que ele vai pedir provavelmente algum exame de imagem, que eles geralmente pedem para eliminar qualquer dúvida. E aí, pronto. Você vai tirar sua dúvida. Se falar assim, não tem Alzheimer, não tem nada disso. Aí você vai fazer, sabe o quê? Um acompanhamento com uma psicanalista de preferência, que aí vai tratar dessas questões da mãe, lá é melhor psicanálise, né, Cida? É o mais indicado para... Porque vai pegar lá dessa vivência com a mãe, porque teve o problema da mãe. Eu acho que seria bem interessante. E você já despertou um interesse por isso, pelo encontro de hoje. Então, acho que a psicanalista, Obrigada, aí você pode conversar com a Cida, que ela te indica, te fala como que funciona. Né, melhor a psicanalista do que a psicóloga, nesse caso, né? É porque vai tratar essa questão da origem aí, dessa relação com a mãe, porque parece que está caminhando por aí. Porque, como você citou aí, que sua mãe... Antes da minha mãe ter Alzheimer, eu já não lembrava das coisas, da infância nem da adolescência. Então, Pode não ter a foi ver com depois isso. que minha mãe teve o Alzheimer, né, que aconteceu comigo. Quer dizer, sempre, desde sempre. Né? Eu estou assimilando isso porque minha sogra está vivendo a mesma situação e a família fala muito que ela ia ter Alzheimer porque a mãe dela teve. Aí ela tem muitos lapsos de memória, a gente não tem diagnóstico nenhum e todo mundo afirma que ela vai ter. E ainda não tem nada definido. Aí ela cria muitas situações por causa disso. Aí a gente tenta lidar com isso para mudar, mas... Então, pode ser também ter a ver com isso. Mas é bom ir primeiro ir num especialista. Né? Tá, Como eu tenho um caso, porque aí eu estou tira dando as uma dúvidas, orientação. né? Isso. Prossegue em paz. E a Marlene perguntou aí por que uma e não a outra. Porque a psicologia tem várias linhas que ela usa, né? A Annelise vai falar melhor, porque ela é a psicóloga, que a psicologia atua, tem a parte existencial, outra cuida só da parte cognitiva, cada um atua mais em uma linha. A psicanálise vem cuidando do inconsciente. Então, é o inconsciente da criança, por isso que pega lá embaixo. Então, a psicologia pega a parte consciente, o que você está nas suas lembranças, no comportamento, atitude, né, Annelise? Você pode explicar isso aí para elas também.
E a psicanálise vem na parte inconsciente, é naquilo que você não sabe que você está apresentando, que você repete. A gente trabalha essas repetições da infância, mas toda do lado inconsciente dessa criança. Que o adulto carrega aí, que vive repetindo milhões de coisas, cometendo um monte de besteira, fazendo um monte de pirraça e seguindo. Porque dentro E aí, da essa é a psicologia a gente trabalha, mas não com tanta profundidade igual a psicanálise. Freud estudou muito, junto com os outros que vieram, né, os que vieram com ele, somente essa relação da mãe com os filhos, o pai com os filhos, e o que vem de dentro lá do útero, até quando sai do inconsciente, do que você vive, e eu acho que essa relação, como você citou aí, que a mãe né, ficou numa situação ruim, até vir ao óbito, por causa de uma doença, a gente já vê que só disso ter surgido aqui dessa forma, relacionada ao Alzheimer, e você trazer essa memória, essa falta de memória, já está ligado. Porque por um assunto surgir assim, a gente já sabe, nós que somos profissionais, que tem algo aí. Então, por isso que seria o mais indicado. Então, assim, a psicanálise trata com mais direcionamento esses casos. Você pode ir num comportamental? Pode. Pode ir num que trata aí. Eu sou da linha da humanista existencial. Pode, mas o psicanalista vai entrar mais profundamente, que seria mais indicado nesse caso, porque vai surtir mais efeito. Olha que eu sou psicóloga, mas eu tenho discernimento e eu sempre conduzo dessa forma. Minha conduta profissional é que eu não fico com um caso que eu sei que um colega vai ter mais propriedade dele, vai ser mais eficaz e vai resolver até com mais agilidade, com mais, né, eficácia do que eu. Para que eu vou ficar só por uma questão de... Então, a gente separa. E aí, eu acho que nesse caso, a psicanálise, indiferente de SIDA ou não, a psicanálise vai fazer mais sentido. Obrigada, Nelise. Obrigada, Cida. De nada, menina. Hoje as meninas falaram pouco, né? A Adriana deu um show, mas aí o maridão chegou, ela precisou... Mas foi ótimo, ela vai, né, conseguiu Eu queria fazer um adendo. Ótimo. Vai lá, Roberta. Pode. Meninas, boa noite. A hora que vocês noite. falaram, Roberta, fulano, ciclano, eu não estava perto do telefone, então por isso que eu não me manifestei. O adendo que eu quero fazer sobre tudo que foi falado hoje, traz muito ao que eu tenho falado nos últimos dias, começando pela Adriana, né, que ela falou sobre o reconhecimento, a identificar, né, as coisas que ela ao longo do tempo foi perdendo, e a gente entende que mais do que você conseguir fazer alguma coisa, é você reconhecer e falar assim, eu preciso disso, gente, é muito difícil. Uma hora eu conto para vocês parte da minha história. Um outro detalhe também foi sobre o que a Rejane falou, a importância de você não às vezes se rebaixar, né, e dizer, nossa, eu não sei nada, não, mas isso daqui, e eu até comentei com ela lá no evento da pastora Kelly, que não é sobre o tamanho, né, do que somos, mas é sobre a proporção do que nós podemos causar na vida de alguém. Eu disse isso para ela por causa do grão de mostarda, né, a qual é comparada a nossa fé, que não é pelo tamanho, mas é a proporção em que a semente da mostarda, né, ela causa depois de plantada e bem cuidada. E aí, depois veio essa outra questão aí da Marlene, e o adendo que eu queria fazer é que todas as vezes que nós sentimos medo de algo, na maioria das vezes a gente consiste no medo. E aí a gente quer deitar, e a gente quer ficar debaixo da coberta, e a gente fica pensando, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer, mas a gente nunca pensa no conhecimento. Dizia Francis Bacon, porém, conhecimento é poder, e a Bíblia fala que o meu povo perece por falta de conhecimento. E aí a gente ainda fica sem norte, a gente pensa, ai Jesus, Senhor me ajuda, assim como a corça suspira pelas águas, minha alma anseia por ti. Aí eu me pego pensando, gente, assim como a corça anseia pelas águas, eu sou muito do tipo que fico procurando o significado das coisas e o porquê das coisas. E eu estudando sobre a corça, um fato que me chamou muita atenção
é que a corça, né, é um animal, é um animal a qual ele vive num lugar onde tem muitos leitos, muitos lençóis de água. E a corça, ela não fica dentro da água. Aí, quando a Bíblia fala que suspira, né, minha alma por ti, assim como a corça, o mais interessante é porque a corça, ela solta, ela exala, né, um cheiro. E esse cheiro que ela exala é só quando ela está com medo. Então, quando ela está ali sozinha, caminhando, ela pensa que ela está triste, louca, má, né? Ali, ó, se deleitando naquele sofrimento, ela avista de cara um predador. E naquele momento é ela e o predador. E de repente ela começa a correr, o predador vai atrás dela. Para onde que ela vai? Ela vai para os lençóis de água. O interessante é que o predador também, ele entra ali nos lençóis de água. E ele está raso e ele está indo e a corça está indo também. Só que aí a corça, quando ela se vê de uma forma que ela não tem o que fazer, o predador é maior do que ela, ele está dentro da água com ela, para ela se livrar de tudo isso, ela aprofunda. Ela dá um mergulho, ela vai muito fundo, aonde o predador não alcança. E quando ela volta, ela sai lavada, ela só balança o pescocinho. Ah, aqui não. Aqui você não vem, não. E isso é muito interessante, que me chama a atenção, é que nessa parte que fala, assim a minha alma anseia por ti. O anseio, ele vai muito além de qualquer ação. Então, quando a gente mergulha naquilo que a gente tem o desejo, a gente consegue transformar. Quando a gente deseja, a gente consegue sublimar, a gente usa aquilo que está nos fazendo mal, olha, reflete e pensa, peraí, deixa eu ver, como que eu vou mudar isso? A mudança vem no conhecimento. E eu fico muito grata em participar desse grupo, porque na minha jornada eu participo de vários grupos e esse é o primeiro grupo que tem conteúdo. E eu observo muito, para depois eu falar. E esse é o primeiro grupo que tem conteúdo, a qual a gente compartilha sem ser julgada, a qual a gente recebe acolhimento sem ser julgado e a qual a gente é restaurada sem ser julgada. É uma palavra, eu não sou sabichona, mas eu sou muito inteligente. Mas a minha audição, ela é tão aguçada que uma palavrinha que sai da boca do outro fala, meu Deus, é mesmo, né? É isso daqui, é transformação. Então, é muito, muito válido abrir de fato o coração. Se não tem coragem, vai se encoraja a si mesmo e se encoraja de outras formas, pegando o exemplo de outras mulheres que tem no grupo e que falam e que se expressam, e de repente você vai entender que você não está no pior lugar, que o outro está pior ainda, quando na verdade você não precisa de comparar sua dor com o do outro, mas só de entender o quão forte ele está sendo suportar aquilo. E você também suportaria? Como que seria? Então, eu vou repetir sobre o que eu falei para a Regiane, sobre o grão de mostarda. Não é sobre o tamanho daquilo que você tem em mãos para trabalhar, mas é exatamente sobre o tamanho da mulher que você é e que pode causar transformação na vida de outra que precisa também. Beijo na vida no coração de vocês. Deus abençoe a vida de vocês. E é isso. Gratidão até aqui. Muito obrigada, Roberta, pelo seu depoimento, pela a sua partilha, entregar a sua metade aí daquilo que você acha que vai ser interessante, que você deu conta de entregar para a gente. Então, muito obrigada mesmo, e isso é de grande interesse de todos nós aprendermos com vocês. Então, eu fico muito grata de vocês trazerem esses conteúdos seus, que é sua intimidade, para entregar aqui, que é difícil você tirar algo seu, que está guardado aqui, e entregar. E muito obrigada por isso. Eu sei que Deus não une as pessoas, Deus une, por acaso, Deus une as pessoas para desenvolver uma função, um projeto que Ele quer que seja feito na Terra. E esse grupo aqui não é um grupo que está aqui apenas se reunindo para bater papo. Esse grupo só reúne porque tem um script lá, eu creio aí pelo Criador, para que nós possamos seguir, que Ele sabe o final, como que vai ser esse final
e como que esse grupo, no final, quando ele colocar o final desse grupo, quantas vidas para trás estarão atrás de nós. Porque a gente não deve pensar, eu estou pensando em mim. Eu sei que atrás de mim tem centenas de pessoas, como Marlene falou ali, que ela me observa, que aprende comigo. Eu não sabia disso. A Annelise não sabe, mas tem um tanto de pessoas que aprendem com ela. A Lidiane trouxe um testemunho também maravilhoso, não dá tempo da gente falar hoje, mas que a gente aprendeu muito com ela, a Neuza, a Patrícia, a Regiane, cada uma está na frente. Cada vez que vocês falem, coloquem isso na mente de vocês. Cada vez que vocês falem e você se posicione como uma mulher que venceu, atrás de vocês tem centenas de pessoas, tem eu e tem centenas de pessoas aprendendo com vocês. Então, não é uma fala desconexa. Tem que ter atenção que vocês, naquele momento ali, é uma pessoa que está abrindo a boca para transmitir o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus, eu entendo, eu sou teóloga e sou pastora também, mas eu entendo que o Evangelho de Jesus, ele é ensinado de várias maneiras, de várias linguagens, para que essa multidão, no último dia, ela fale para Jesus. Eu recebi, eu entendi o recado. Nessa língua aqui, eu entendi. Por isso que lá no início, ele bagunçou na Torre de Babel, bagunçou as línguas todinha, que era para ninguém falar tudo igualzinho. Cada um vai falar de um jeito, que é para cada um ensinar o outro. Isso aí já veio o ensinamento desde lá de trás. Então, cada um aqui traz um conteúdo, é a voz desse próprio Cristo falando para a gente, olha, vamos mudar isso e isso, porque eu estou vendo que isso não está legal em vocês. Então, nunca veja isso apenas como uma reunião qualquer. Não é. Isso vocês podem ter certeza disso. Porque senão não teria transformação na vida de vocês. E nem na minha. Meninas, estamos 22h20. Nós temos que ir embora, tem que dormir. Eu tenho que preparar um trabalho ainda para entregar. Que eu não dei conta de fazer hoje. Vou ter que ler aqui um monte de coisa. Eu estou aqui olhando. Ai, meu Deus, tem que entregar esse trabalho, escrever, fazer tudo ainda para entregar amanhã cedo. Tá Eu sei que tenso, vocês assim. também têm suas atividades aí. Vou estar despedindo vocês, agradecendo cada uma de vocês aí. Obrigada mesmo. Vocês me ouviram hoje à tarde, eu pedindo para vocês virem embora, gente, para a roda de mulheres. E que bom que vocês estão aqui. Fiquei muito feliz. Obrigada, Kelly. Eu sei que você está daí ouvindo tudo, por isso a gente não pode falar besteira, não, viu, gente? Estamos sendo vigiados. Tem uma câmera olhando para nós. Lá em cima e aqui embaixo também. Então, muito obrigada. Bom final de semana. Eu vou passar o final de semana estudando sobre criança, vou fazer um curso sobre criança, como cuidar de crianças. Está aí ajudando a tratar dessas crianças, então eu não vou poder descansar, porque eu já fui comprar um monte de material, tanta coisa, e aí vou aprender, vou estar aí estudando, buscando mais conhecimento, mas vocês que vão estar em casa com a família, aproveite bastante, curta cada familiar de vocês, filhos, marido, quem estiver com vocês aí, aproveita bastante, seja grata a Deus. Ore por mim, viu, gente? Nas orações de vocês, ore muito por mim, que eu preciso de oração. E se precisar de mim, pode contar comigo, viu? Eu estou aqui, eu escuto vocês. Não tem essa questão de dizer, eu estou fora de hora, eu não vou ligar, agora eu estou precisando. Pode me ligar, eu tiro um tempinho, porque eu sei que esse tempinho que eu tirar para ouvir qualquer uma de vocês que precisar de uma palavra, eu sei que Deus vai repor para mim no momento em que for necessário que Ele vê que eu estiver precisando. Ele não vai me deixar de mãos vazias. Então, procure a mim, procure a Anelisa, procure as outras meninas do grupo, pastora Marlene, que é psicanalista também, tem as outras psicólogas do grupo que eu creio também que se vocês procurarem elas, se vocês precisarem, elas vão tirar um tempinho, vai dar uma palavra assertiva para a vida de vocês. E vai ser muito bom para todos nós, porque é um cuidando do outro.
Eu também quero só finalizar aqui rapidinho, dar boa noite, bom final de semana. Tinha falado que ia ter novidade, a novidade vai ficar mais para frente, porque novidade que é novidade tem que ser muito bem preparada. Então, nós estamos preparando ainda mais. Nós vamos nos reunir, né, Cida? Com a Sim, Kelly, terça-feira vamos nós estamos sentar, vamos trabalhando em função de traçar todos vocês, os viu, detalhes para essa gente? Toda a novidade nossa chegar assim tarde. com muito. Vai vir melhor ainda. Aguardem. E aí a gente vai adiar um pouquinho essa notícia, mas quando ela chegar, mas vai vir linda, vai vir cheia de bênção. E aí eu quero só encerrar aqui para vocês com uma frase para a gente finalizar esse final de semana lindo para vocês mulheres que estão aqui e que merecem escutar essa frase. Que se você é capaz de se colocar no lugar do outro, é possível abrir o coração para si mesmo e aceitar sua própria vulnerabilidade com compaixão. Ou seja, se a gente pode se colocar no lugar do outro, por que a gente não pode também, né, aceitar nós mesmos e ter compaixão com nós mesmos? Então, vamos ter empatia pelo outro, mas vamos ter por nós também, né? A gente merece. Então, desejar aí um ótimo final de semana para vocês. Minhas palavras da Cida, precisando, manda mensagem, manda áudio. Às vezes a gente não consegue atender o telefone, né, Cida? Porque a gente está em atendimento, está em reunião, está em aula, porque as mulheres que trabalham e estudam é psicólogo. A gente não pode parar, porque está sempre atualizando as coisas para cuidar do ser humano, né, do outro. A gente tem que estar sempre se atualizando, porque é muito sério o nosso trabalho. Mas a gente sempre responde. Então, eu também estou aqui no Instituto, como parceira do Instituto, para isso. Manda mensagem, manda áudio, pode chamar, que a gente vai ter maior carinho, amor, cuidado e respeito para estar respondendo vocês, né? Depois que, assim que a gente terminar, dá um telefonema, se for a gente faz de vídeo, telefonema, faz de áudio, do jeito que vocês quiserem, né? Vocês merecem. E nós também, porque quando a gente faz isso, a gente fica tão bem, porque vocês vivem trazendo coisa boa para nós, né, Cida? É só bênção, é só coisa boa. Aprendizado, então, toda sexta-feira é muita coisa que a gente aprende com vocês. Então, muito obrigada. Verdade. Final de semana muito lindo, muito bom para vocês. Se cuidem, tenham força, muita força. E se precisar, a gente está aqui para ajudar. E se a gente precisar também, a gente chama vocês. Claro, né? Cida? Sim, claro, com certeza. Eu já Então, falei, tá. já fiz o meu chamado, orem por mim. Não esqueçam de mim em nenhum momento. Também quero, gente. Quem não quer, né? Eu já oro por todas, né? Quando a gente vai fazer oração, a gente coloca todas as mulheres do Instituto, porque a partir do momento que a gente está num processo desse, a gente sempre quer abençoar todo mundo. Então, inclua mesmo, por favor. Dê força aí para nós também, para a gente continuar aqui firme e forte. Ok, meninas. Boa noite, viu? Bom fim de semana para todas vocês. Beijo para vocês, abraço Boa gostoso. noite, gente. E muita Obrigada, paz. Boa noite. Obrigada, Boa Cida. noite. Até Obrigada por sexta-feira, tudo, viu? meninas. Sexta-feira eu quero essa sala cheia de novo. Glória a Convide as Deus. amigas Com do grupo. Deus. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Ok, tchau.